Boa tarde, esta é a 10ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2021. É a 3ª aula que nós vamos dedicar a Wittgenstein. Eu quero antes dar duas notícias sobre o nosso calendário. Primeiro que a semana passada, que foi a semana dedicada ao colóquio comemorativo dos 100 anos de publicação do Tratatus, semana que não teve aula, eu convidei-os a assistirem palestras desse evento, tantas quantas interessadas, espero que ao menos alguns de vocês tenham assistido. Foi um grande evento, na verdade, estou muito orgulhoso de ter participado. Bom, mas isso nos adiou em uma semana toda a agenda do semestre. Assim, a primeira prova do semestre, a prova que eu previ realizar no dia 30 de setembro, vai acontecer uma semana depois, no dia 7 de outubro, quinta-feira, 7 de outubro. No dia 30 de setembro, em troca, nós vamos ter aulas síncronas. Uma aula a partir da 1h30 e uma aula a partir das 6h30. Aulas síncronas. O nosso tema vai ser aquela altura dos acontecimentos das investigações filosóficas de Wittgenstein. E nós vamos ter a participação mestrando Ian Messing, que faz estágio docente nessa disciplina. Bom, mas nós temos 3 aulas daqui até lá ainda. Aqui, hoje, eu quero começar por recordar que eu tratei de mostrar na aula anterior, a viga mestra do Tratatus é o principal resultado técnico, lógico, obtido por Wittgenstein, mas é também o principal resultado filosófico, porque não é resultado técnico que não seja ao mesmo tempo um resultado filosófico para Wittgenstein. É a especificação da forma geral da proposição, que é o tema do aforismo número 5 do Tratatus. Wittgenstein diz a forma geral da proposição e aí aparece um símbolo, ele diz assim, a forma geral da função de verdade. Ele tinha dito antes, no aforismo 5, a proposição é uma função de verdade de proposições elementares. E acrescentado, entre parênteses, a proposição elementar é uma função de verdade de si mesma. Nós vamos ver que isso é literalmente verdadeiro. Bom, agora ele diz, a forma geral da função de verdade e aí aparece um símbolo que apresenta uma função de verdade como o resultado da aplicação de uma operação. A operação é a negação simultânea, nem isso nem aquilo. O resultado da aplicação desta operação ao conjunto dos valores de uma variável proposicional. Então, toda a função de verdade é o resultado da aplicação dessa operação. Se isso é a forma geral da proposição, portanto, pela transitividade da identidade, isso é a forma geral da proposição. O mais importante a reter dessa especificação é um resultado técnico que Wittgenstein estende até o cálculo de predicados, uma descoberta de Henry Morris Schaeffer com respeito ao cálculo proposicional. Schaeffer provou a completude expressiva de um sistema de cálculo proposicional com uma única constante lógica, que podia ser a negação simultânea, nem P nem Q, por exemplo. Podia ser a negação disjunta, ou não P ou não Q. Qualquer dos dois dá todas as funções de verdade no cálculo proposicional. Tá? Se vocês fazem esse exercício em lógica 1 de identificar que conjuntos de conectivos são expressivamente completos, vocês vão ter que a negação com a conjunção, que é capturada na negação conjunta, é expressivamente completa. A negação com a disjunção, que são os dois conectivos primitivos de Russell, em princípio matemática, também é
A negação e a implicação, que são os conectivos primitivos de Frege, também é. Mas a conjunção e a disjunção não é, a conjunção e a implicação também não é, e de um modo geral, se eu não tiver negação, eu não tenho a totalidade das funções de verdade de um conjunto de proposições. A negação tem uma posição peculiar, ela é a função de verdade mais primitiva. Se eu tenho apenas uma proposição elementar, a única operação lógica que eu posso realizar sobre essa proposição é negá-la. Eu posso reiterar a negação, mas isso vai me dar novamente a proposição, porque não P é equivalente a P. E de um modo geral, uma sequência, um certo número ímpar de ocorrências do sinal de negação é equivalente à negação, e qualquer número par de ocorrências do sinal de negação é equivalente à proposição negada. Tá? Wittgenstein não trabalha com esse conectivo de Scheffer, que é um conectivo do cálculo proposicional. No lugar dele, ele emprega o operador N, que serve para negar conjuntos de proposições que são dados, quer se trate de conjuntos finitos que podem ser dados por enumeração, eu vou negar as proposições P, Q, R, S e T, e assim por diante, quer se trate, Wittgenstein quer levar em conta essa possibilidade, de conjuntos infinitos. Nesse caso, eu não posso indicar por enumeração as proposições, porque a enumeração seria infinita, mas eu indico as proposições que eu quero negar como a totalidade dos valores de uma variável proposicional. E isso é o que Wittgenstein faz na proposição 6 do Tratado. Bom, em tudo isso é governado por uma ideia absolutamente fundamental, que é que o domínio do sentido, a esfera do pensamento, das proposições com sentido, é inteiramente independente da verdade ou da falsidade de qualquer proposição. Ou seja, ser uma proposição verdadeira não pode depender e não depende de que nenhuma proposição, ter uma proposição sentido não depende, nem pode depender de que nenhuma proposição, ela própria ou outra, seja verdadeira. Nós temos a ideia de uma sintaxe lógica sem quaisquer pressuposições. Ele enfatiza essa ideia que provém diretamente da teoria das descrições de Russell, porque é uma ideia sobre a qual Wittgenstein vai rever e se retratar adiante, depois de 1929. Tá? Por enquanto, nós estamos às voltas com uma sintaxe lógica sem pressuposições, governada por esse postulado da independência do sentido em relação à verdade, que logo no início do Tratado Wittgenstein formula tão explicitamente 20211. Se o mundo não tivesse substância, se os nomes não nomeassem objetos dados e constantes, daí a ideia de substância é o que permanece fixo e invariável sob a diversidade dos fatos, dos estados de coisa. Se o mundo não tivesse substância, se não houvesse objetos, ter ou não sentido uma proposição dependeria de ser ou não verdadeira uma outra proposição. E Wittgenstein prossegue. Seria então impossível traçar uma figuração do mundo verdadeira ou falsa. Bom, ele vai rever isso, como nós vamos ver. Quer dizer que não tem nenhum lugar para a ideia de pressuposição. Bom, há uma pressuposição fundamental. Mas a gente poderia chamar isso uma pressuposição transcendental, uma espécie de postulado absoluto da lógica. A lógica trabalha supondo sempre que esse postulado é verdadeiro. Wittgenstein escreve...
6,124. Eu estava andando atrás de 6,2,4, que não é, que já pertence à discussão matemática, não da lógica. As proposições lógicas descrevem a armação do mundo, ou melhor, representam. Não tratam, entre aspas, de nada. Pressupõe, agora ele usa o verbo de Frege, pressupõe, setzen voraus, pressupõe que nomes tenham significado e proposições elementares tenham sentido. E essa é a sua ligação com o mundo. Ou seja, a ligação da lógica com o mundo é que a lógica, quando trata de uma proposição, ela pressupõe que essa proposição tem sentido e que os nomes que nela ocorrem têm referência. Tá? Isso é o que vem antes de qualquer proposição da lógica, é o sentido das proposições. As proposições empíricas estão dadas em sentido. Quando a lógica começa, essas proposições já estão dadas. O que foi requerido para que essas proposições tivessem sentido e os nomes que nelas ocorrem tivessem significado, referência? Ele responde a Russell, que pergunta por isso, não sei, não me interessa. Tá? A lógica já começa com essa pressuposição absoluta, de que os nomes têm referência e as proposições elementares têm sentido. Vocês podem comparar aqui com Aristóteles, que quando empreende no livro Gama da Metafísica a prova do princípio de não contradição, pressupõe que alguém diz alguma coisa e que ao dizer significa algo para si mesmo ou para outra. Quando a lógica começa, ela já começa tomando proposições como dadas, como dotadas de sentido, e, portanto, os nomes que nelas ocorrem dotados de referência. Tá? A ideia, então, de que o ter uma proposição sentido não pode depender de que qualquer proposição seja verdadeira, é isso exatamente que vai estar em jogo na filosofia posterior de Wittgenstein. Para dar apenas um trailer do que está por vir, no parágrafo 242 das Investigações Filosóficas, Wittgenstein diz: se a linguagem deve ser um meio de comunicação, deve haver acordo não apenas nas definições, mas também, por estranho que isso possa parecer, nos juízos. Isso parece abolir a lógica, mas não abole. Parece abolir a lógica. Parece tornar o ter ou não ter no seu sentido dependente do que é o caso contingentemente no mundo. E Wittgenstein diz: isso parece abolir a lógica, mas não a abole. Então, no certo sentido, abole a lógica sem pressuposições do Tractatus, que tinha sido também a lógica de Frege e de Russell. Tá? Essa lógica ideal é denunciada agora como uma sublimação, como uma idealização, que desconsidera o que Wittgenstein chama agora os fenômenos espaço-temporais da linguagem. Tá? Então, como é que Wittgenstein chega à ideia de que, afinal de contas, ter uma proposição de sentido pode depender, sim, de que outra proposição seja verdadeira? Nós vamos ver adiante. Tá? Me deixe lembrar agora apenas que, tendo anunciado na proposição 6 a forma geral de uma função de verdade e caracterizada essa forma geral de uma função de verdade como forma geral da proposição, Wittgenstein passa-se a ver nos aforismos do grupo 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 de aparentes contra-exemplos ao princípio de que toda proposição é uma função de verdade de proposições elementares. Basicamente, o que Wittgenstein examina nesses comentários da proposição 6 são os casos de proposições para os quais se reivindica o caráter de verdades necessárias, proposições que, se são verdadeiras, o são incondicionalmente, seja o que for o caso no mundo, portanto, não são proposições empíricas, tá? Proposições que se apresentam como verdades a priori. E Wittgenstein examina esses 5 casos seguindo a ordem do grau de progressivo afastamento em relação à forma geral da proposição. O primeiro caso, que é o menos problemático, é o das proposições da lógica,
Se é certo que as proposições da lógica, tautologias e contradições, não têm condições de verdade, uma tautologia incondicionalmente verdadeira, é verdadeira como quer que as coisas estejam no mundo, e uma contradição é incondicionalmente falsa, é falsa como quer que as coisas estejam, tanto tautologia como contradição são funções de verdade de proposições elementares. Se vocês olharem a lista em 501 das 16 funções de verdade binárias, as 16 funções de verdade de P e de Q, vocês vão notar que uma delas é a contradição, outra delas é a tautologia. As proposições da lógica são tautologias. Por isso todas as proposições da lógica dizem a mesma coisa, a saber, nada. E esse não dizer nada, a vacuidade das proposições da lógica, é o preço que a gente paga pela sua necessidade. Se eu digo chove ou não chove, o que eu digo é incondicionalmente verdadeiro, é uma verdade necessária, mas em compensação eu não disse nada sobre o tempo que está fazendo. Eu não dou nenhuma informação dizendo que chove ou não chove. A vacuidade é o preço da necessidade das proposições da lógica, que elas não digam nada. Wittgenstein está aqui nas antípodas de Frege e de Russell, que, se perguntados do que tratam as proposições da lógica, respondiam de tudo. A resposta de Wittgenstein em troca é as proposições da lógica não tratam de nada. Nada dizem. Tá? São tautologias, são, diz Wittgenstein, as proposições analíticas. Essas são as proposições analíticas e nenhuma outra proposição é uma proposição analítica. Então é 6.2, matemática. Complica o caso porque as proposições da matemática não são tautologias. Tá? Wittgenstein não é um logicista à maneira de Frege e de Russell. As proposições da matemática são equações. Mas o que é uma equação? Bom, a resposta de Wittgenstein, uma equação não é uma proposição que anuncia uma verdade necessária. Uma equação é uma regra de substituição. Dizer x igual a y é dizer que eu posso sempre substituir x por y onde quer que x ocorra. 5 mais 7 igual a 12, significa que onde quer que eu tenha 5 mais 7, eu posso substituir 5 mais 7 por 12. E Wittgenstein caracteriza então as proposições matemáticas como regras de transição entre proposições empíricas. 5 mais 7 igual a 12 é uma regra que me permite inferir do fato de que eu contei 5 maçãs. E pus no cesto outras 7 maçãs, que quando eu contar agora, eu vou obter o resultado 12 maçãs. E se que isso é uma regra, significa que se a minha conta não der 12, tem algo errado com a minha conta. Isso eu sei. Tá? Isso é o que fazem as proposições da matemática. Então, são regras, não propriamente proposições. São pseudo-proposições. Porque elas não dizem as coisas estão assim. Elas não instanciam realmente a forma geral da proposição, ao contrário das tautologias e contradições da lógica, que ainda são funções de verdade. As funções da matemática têm um caráter normativo e não descritivo, elas não dizem assim estão as coisas, elas não são funções de verdade. Mesma coisa é o caso das proposições que Kant chamou sintéticas a priori da ciência natural. Princípio de razão suficiente, princípio de indução, princípio de conservação de energia, assim por diante. Todas essas não são proposições empíricas, nenhum experimento ou observação poderia refutá-las, elas são imunes à refutação, nesse sentido elas são a priori, mas elas não são tautologias, nem muito menos contradições, elas não são funções de verdade de proposições elementares, elas não dizem assim estão as coisas. Elas, na verdade, também essas proposições têm um caráter normativo. Elas são especificações sobre como organizar o conjunto das proposições empíricas que fazem a descrição do mundo, que é aquilo que Wittgenstein chama a ciência natural total, a ciência natural inteira. Elas são prescrições metodológicas. Por exemplo, o princípio de indução diz, olha, se eu tenho dois conjuntos de descrições da realidade, que ambos concordam com todas as experiências, portanto, a experiência não me permite escolher um em detrimento de outro, o princípio de indução diz escolha a descrição mais simples.
Não há nenhuma razão na natureza das coisas pela qual a realidade devesse ser simples. Mas é uma conveniência para nós em empregarmos a descrição mais simples. Daí, por isso a simplicidade é uma virtude perseguida pela ciência. Mas é uma regra metodológica que trata, como diz Wittgenstein, trata da rede e não do que a rede pesca. Não do que vem com a rede. Tá? 6.4 valores. Bom, muito menos. Tá? Se o mundo é tratado dos fatos, e se tudo que uma proposição pode fazer é dizer que um estado de coisas é um fato, então não há proposições que enunciem valores, porque não há qualquer valor no mundo. O mundo carece radicalmente de valor. Tá? As proposições que... Portanto, não pode haver proposições éticas, nem estéticas. Não há proposições da ética. A ética não diz verdadeiro ou falsamente nada. Ela expressa, isso sim, uma atitude perante a realidade. Mas uma atitude que diz respeito exclusivamente ao resultado, exclusivamente de algo que o sujeito faz consigo mesmo, não com a realidade. O fato de que só há necessidade lógica, de que, como diz Wittgenstein, fora da lógica tudo é acaso, que não há nenhuma necessidade metafísica, nenhuma necessidade do modo como as coisas são, tudo pode ser ou não ser o caso e tudo mais continua como é, tem a consequência de que proposições da ética não podem ser prescrições sobre o que fazer no mundo, porque o mundo é independente da vontade de cada um de nós. Se não há causalidade, não há eficácia causal da vontade, a vontade não pode produzir nenhum estado de coisas do mundo. O Wittgenstein diz: se acontece o que eu desejei que acontecesse, isso é uma, por assim dizer, dádiva do destino. Bom para mim. Mas não fui eu que produzi esse acontecimento. Tá? O que a vontade pode afetar não é o mundo, mas como eu encaro o mundo. E aqui Wittgenstein contrasta o que ele chama o mundo dos felizes com o mundo dos infelizes. E esse contraste que é reminiscente de uma larga tradição de pensamento fatalista que remonta ao estoicismo grego. Passa da filosofia moderna por Spinoza, Schopenhauer e Nietzsche, essencialmente diz o seguinte: olha, tanto que as coisas são como são e não como nós gostaríamos que fossem, nós podemos ou bem aceitar que as coisas são o que são e não o que nós gostaríamos que fossem, e querer o mundo como ele é e dizer sim ao mundo, para falar como Nietzsche, ou nós podemos reagir ressentidamente. Não vai adiantar nada. O mundo vai continuar sendo o que é. Nós é que vamos nos sentir infelizes, prisioneiros de uma realidade que nos esmaga. O Wittgenstein diz: conforme a vontade altera não o mundo, mas o limite do mundo que é o sujeito, o mundo, por assim dizer, cresce ou mingua. O mundo dos felizes é um mundo grande. É um vasto mundo em que eu estou à vontade porque eu acato esse mundo como ele é, eu o acolho como ele é, e eu digo sim ao mundo como ele é. Eu não desejo que o mundo seja diferente. Em troca, o mundo do infeliz é o mundo do ressentido, que experimenta a realidade como uma prisão. Sofre porque as coisas não são como queria que fossem. Há uma expressão lapidar dessa atitude estoica que Wittgenstein herda, a meu ver, essencialmente via Schopenhauer, via o mundo como vontade de representação, o grande livro de Schopenhauer. Há uma expressão lapidar disso nas meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi o imperador de Roma, que foi um filósofo estoico. Marco Aurélio escreve lá, eu já citei isso na aula passada, mas eu quero enfatizar, então eu cito de novo. Tudo acontece de tal maneira que ou bem a tua natureza pode suportá-lo, ou bem a tua natureza não pode suportá-lo. Se te acontece o que a tua natureza pode suportar, não te rebeles. Suporta-o como pode a tua natureza. Se te acontece o que a tua natureza não pode suportar, não te rebeles. Porque
só vai se esgotar inutilmente. Considera, porém, que em boa medida de ti depende o que pode e o que não pode a tua natureza suportar. Vamos ver, essencialmente isso é a lição dessa parte final do Tratados, que mimetiza, como mostrou brilhantemente a professora Sylvia Altman, num ensaio publicado há cerca de 10 anos, o final de Anna Karenina de Tolstói, um escritor que Wittgenstein cultivava, por qual ele tinha uma quase ilimitada admiração e respeito. Anna Karenina é, com Madame Bovary de Tolstói, a história de um adultério. Tá? E a história de um adultério que termina mal, porque a sociedade não tem espaço para que uma mulher adúltera, uma mulher que fugiu, evadiu-se da infelicidade matrimonial numa aventura extraconjugal, possa ser feliz. E o desfecho é trágico nos dois casos. Madame Bovary se suicida, e aí termina o livro de Flaubert, e Anna Karenina se suicida, e aí não termina o livro de Tolstói. Essa é a diferença. Depois da morte da heroína tem mais um capítulo. E esse capítulo final de Tolstói mostra que é por contraste com a vida infeliz de Anna Karenina, a vida de um homem feliz. De um homem que acolhe a realidade como ela é e não deseja que ela, e não se ressente de que ela não seja como ele gostaria que ela fosse. Na paz, na quieta alegria desse homem, no último capítulo, está a lição fundamental de Anna Karenina. Eu acho que a Silvia tem toda a razão de aproximar isso do Tratados. Em particular, tendo em vista, desde logo, que Tolstói foi um dos autores que Wittgenstein mais leu e admirou na sua vida. Bom, eu quero dizer alguma coisa agora sobre um caso particular. Se Wittgenstein tem razão, esqueci de falar das proposições da filosofia. Ora, o caso mais difícil, isso não há proposições sobre valores, né? O que é ético é uma atitude perante o mundo, não um agir no mundo, porque a ação é causalmente ineficaz. E quando chegamos à filosofia, bom, você não tem nenhuma salvação possível. As proposições da filosofia não são funções de verdade de quaisquer outras proposições, não contêm descrições verdadeiras ou falsas do mundo, são contrassensos, meros contrassensos. E Wittgenstein generaliza para a totalidade das proposições filosóficas o resultado que Russell havia obtido por seus 3 quebra-cabeças em On the Notion. A análise lógica da linguagem mostra que o que nós tínhamos ali não eram problemas genuínos, eram pseudo-problemas que são dissolvidos pela análise lógica e não fica nada no lugar. Como é que Wittgenstein, o que o autoriza a generalizar é isso que o Russell mostra para aqueles 3 casos ali, para todos os problemas filosóficos. Bom, o fato de ele ter especificado a forma geral da proposição, à luz da qual nós vemos que as proposições da filosofia não têm nenhum conteúdo. O que se aplica, finalmente, eu vou voltar a esse ponto com algum vagar, às proposições do próprio Tratados Lógico-Filosóficos. Bom, filosofia não é uma ciência. Ela não está ao lado das outras ciências. Ela pode estar acima ou abaixo, como diz Wittgenstein, mas ela não está ao lado de uma ciência entre outras ciências. Em particular, essa é a relação da filosofia com a psicologia, que poderia pensar que não, aqui, pelo menos, você tem alguma coisa mais próxima. Tá? 411. A filosofia não é uma das ciências naturais. A palavra filosofia deve significar algo que esteja acima ou abaixo, mas não ao lado das ciências naturais. 412. O fim da filosofia é o esclarecimento lógico dos pensamentos. A filosofia não é uma teoria, mas uma atividade. Nós vamos ver como essa concepção prática e não teórica, não especulativa da filosofia, e a concepção da filosofia como uma atividade, vai ser herdada pelos filósofos do Círculo de Viena, por Carnap, Schlick, Weismann, Neurath, logo mais.
modo filosófico consiste essencialmente em elucidações. O resultado da filosofia não são proposições filosóficas, entre aspas, porque não há tal coisa, mas é tornar proposições claras. Então não sai do trabalho do filósofo nenhuma doutrina, nenhum corpo de verdades a priori, nem nada disso, mas da aplicação do método da análise lógica esclarecem-se proposições. Tá? Cumpre a filosofia tornar claros e delimitar precisamente os pensamentos antes como que turvos e indistintos. E aí, em 4:11-21, ele escreve: a psicologia não é mais aparentada com a filosofia que qualquer outra ciência natural. A psicologia é uma ciência natural, entre outras, e não está mais próximo da filosofia que qualquer outra, que a química ou a biologia. E Wittgenstein prossegue: a teoria do conhecimento é a filosofia da psicologia. A teoria do conhecimento é a filosofia da psicologia. O que quer dizer isso? Bom, em primeiro lugar, se é filosofia, é elucidação lógica de pensamentos. Se é filosofia da psicologia, é elucidação lógica de pensamentos psicológicos. Que pensamentos são esses? Bom, Wittgenstein escreve sobre isso em 5:4. Não, só um pouquinho. Para que eu vou ter que procurar, aqui me deu um branco. Era 5:4 mesmo, não sei como é que eu passei batido por cima. Na forma proposicional geral, que é a forma geral de uma função de verdade, a forma geral do que? Do resultado da aplicação sucessiva de uma operação, a operação da negação simultânea, a um conjunto inteiro dos valores de uma variável proposicional. E que está escreve: na forma proposicional geral, a proposição ocorre na proposição, uma proposição ocorre na outra, apenas como base das operações de verdade. E agora vem um aparente contra-exemplo com o qual ele tem que lidar, do qual já se tinham ocupado tanto Frege como Russell. 5:541, à primeira vista parece que uma proposição poderia ocorrer em outra, também de outra maneira. Particularmente em certas formas proposicionais da psicologia, como A acredita que P é o caso, ou A pensa P, etc. Superficialmente, parece que nesse caso a proposição P manteria como um objeto A, que é o sujeito que pensa, uma espécie de relação. Então tem um sujeito, tem uma proposição acreditada, afirmada, suposta, assim por diante. Então, superficialmente parece que nesse caso a proposição P manteria como um objeto A uma espécie de relação. E na moderna teoria do conhecimento, Russell, Moore, etc., tais proposições foram mesmo entendidas assim. 5:542. Claro, porém, que A acredita que P, A pensa P, A diz P, são da forma P, entre aspas, diz P. E aqui não se trata da coordenação de um fato e um objeto, o sujeito que pensa em fato que ele afirma, ou supõe, ou cogita, mas da coordenação de fatos, o fato que é o símbolo proposicional P, que ele escreve entre aspas, e o fato que ele é representado, a coordenação de fatos por meio da coordenação de seus objetos. Então isso aqui quer explicar o problema que já tinha ocupado Frege, que levou Frege a introduzir a distinção sentido e referência. Como é que eu posso ter uma proposição que ocorre numa outra proposição
e não ocorre como base de uma operação de verdade. Porque A pensa que P não é uma função de verdade de P. Kepler pensa que a estrela da manhã, o astro iluminado pelo Sol, será verdadeiro independentemente de ser verdadeiro que a estrela da manhã é um astro iluminado pelo Sol. Então parece que nós temos uma exceção à constituição funcional. Mas Wittgenstein diz que quando Kepler pensa que P, a relação lógica relevante é entre o pensamento P e o fato possível de que P. Tá? Trata-se então, como ele diz, da coordenação de um fato, não da coordenação de um fato e de um objeto, mas da coordenação de fatos pela coordenação de seus objetos. E Wittgenstein conclui, isso mostra também que a alma, o sujeito, etc., tal como entendida na psicologia superficial de hoje em dia, é uma quimera. Uma alma composta não seria mais uma alma. O que é uma alma composta? Composta pelos constituintes de uma composição. Bom, vocês vão dizer, é muito pouco, sabe? Afinal de contas, eu posso dizer que A julga que P, A pensa que P, A supõe que P, A pergunta se P, A deseja que P. Todas têm em comum que você tem uma proposição P que diz P. Mas essas atitudes proposicionais, para falar com uma proposição, são diferentes. Supor não é o mesmo que afirmar, que não é o mesmo que duvidar, que não é o mesmo que desejar e assim por diante. Bom, desde as Notes on Logic, desde 1913, Wittgenstein sustenta que isto não é assunto para a lógica. Por exemplo, Notes on Logic, 1913, hein? Portanto, juízo, pergunta e comando estão todos no mesmo nível. O que interessa a lógica neles é apenas a proposição não asserida. E, ainda na solução lógica, próximo final, juízo, comando e asserção estão todos no mesmo nível. Mas todos têm em comum a forma proposicional que a nós nos interessa. Tá? Então, as diferenças entre as atitudes proposicionais, a diferença entre supor, desejar, esperar, afirmar que P, são meramente psicológicas. É uma ciência empírica, a psicologia que deve se ocupar disso, e já vimos que a filosofia não está mais próxima da psicologia do que de qualquer outra ciência empírica. Da mesma maneira, a relação entre nome e objeto nomeado é, para Wittgenstein, puramente psicológica. Nas Notes on Logic, ele escreve compreender uma proposição significa saber o que é o caso, se ela é verdadeira, portanto podemos compreendê-la sem saber se ela é verdadeira. Compreendemos quando compreendemos seus constituintes e suas formas. Se conhecemos o significado de A e de B, e se sabemos o que x, r, y significa para todo x e todo y, então também entendemos A, R, B. Quando Russell recebeu a sua cópia do Tratados, ele escreveu a Wittgenstein pedindo vários esclarecimentos. E foram a ocasião de Wittgenstein enfaticamente reiterar que Russell está pedindo que sejam tratados pela filosofia questões que pertencem a essa ciência empírica, a psicologia. Por exemplo, Russell pergunta, mas um pensamento é um estado de coisas. Quais são seus constituintes e componentes e qual é a sua relação com o estado de coisa representado? Essa é a pergunta de Russell. Resposta de Wittgenstein: eu não sei o
que são os constituintes de um pensamento, mas eu sei que ele deve ter tais constituintes que correspondem às palavras da linguagem. Também a espécie de relação dos constituintes do pensamento com os do fato representado são irrelevantes. É a questão para a psicologia investigada. Mais adiante, a nossa pergunta: um pensamento é composto de palavras? Resposta de Wittgenstein: não, mas de constituintes psíquicos que têm a mesma espécie de relação com a realidade que as palavras têm. O que são esses constituintes, eu não sei. Eu não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Não é tarefa da filosofia. Tá? Bom, o que a filosofia pode fazer? Então, o que pode fazer o leitor do Tratatus? O que nós aprendemos com o Wittgenstein? Nós aprendemos o uso que se pode fazer de uma notação conceitual, de um simbolismo lógico correto. E Wittgenstein passa metade do livro corrigindo as notações conceituais de Frege e de Russell, dando, portanto, receitas para a articulação de uma notação conceitual rigorosa e correta. E o que nós aprendemos filosoficamente quando aprendemos a técnica de dissolver pseudo-problemas através da elucidação lógica da linguagem? Há uma carta de Wittgenstein a um amigo dele, chamado Ludwig von Vicker, que não conhecia nada de lógica matemática, que nunca tinha lido Frege nem Russell, e Wittgenstein diz para ele: olha, você para pegar o essencial do meu livro, tem que ler, leia o prefácio e leia o final. Aí está o que realmente importa. Né? Ora, o que diz o prefácio e o que diz o final? No prefácio, Wittgenstein diz, isso é da maior importância, a primeira coisa que diz: este livro talvez seja entendido apenas por quem já tenha alguma vez pensado por si próprio o que nele vem expresso, ou pelo menos algo semelhante. Não é, pois, um manual. Teria alcançado o seu fim se desse prazer a alguém que o lesse e entendesse. O livro trata dos problemas filosóficos e mostra, creio eu, que a formulação desses problemas repousa sobre o mau entendimento da lógica da nossa linguagem. Poder-se-ia talvez apoiar todo o sentido do livro com essas palavras: o que se pode em geral dizer pode-se dizer claramente, e sobre aquilo que não se pode falar deve-se calar. E lá no fim ele diz: minhas proposições elucidam desta maneira: quem me entende acaba por reconhecê-las como contrassensos, após ter escalado através delas, por elas, para além delas. Deve, por assim dizer, jogar fora a escada após ter subido por ela, deve sobrepujar essas proposições, e então verá o mundo corretamente. Então, o livro não é um manual, e o leitor tem que ter pensado por si mesmo o que nele vem expresso. Eu quero trazer a Weiler como recursos para compreender a metodologia do Tratatus, coisas que Wittgenstein diz sobre a relação que ele quer estabelecer com o seu leitor em escritos posteriores. Há uma coletânea de anotações de Wittgenstein que foi publicada por Georg Henrik von Wright, que era um aluno dele, que foi um dos três alunos a quem Wittgenstein incumbiu a tarefa de publicar os seus textos depois que ele morresse. E von Wright reuniu um livro, observações de épocas diferentes, e ele chamou observações mescladas, Vermischte Bemerkungen. Peter Witch traduziu para o inglês com o título de Cultura e Valor. O que é distintivo dessas observações é que elas não contêm nenhuma discussão técnica de filosofia, mas elas contêm muito
muita informação sobre a atitude de Wittgenstein, sobre os problemas da cultura em geral e sobre a posição da filosofia na cultura. São observações em que ele trata de arte, ele trata de música, de poesia, de arquitetura, trata de ciência e assim por diante. Bom, em 1931, 2 anos depois de ter retornado à filosofia, Wittgenstein escreve: eu devo ser apenas o espelho em que o meu leitor pode enxergar seu próprio pensamento com todas as suas deformidades, de modo que, assim auxiliado, ele possa retificá-lo. Isso é 1931. No fim da década, em meados da década seguinte já, em 1945, nas observações filosóficas, nas investigações filosóficas, um grande livro que ele deixou inacabado, mas quase acabado, e que foi a primeira publicação, e a mais importante, talvez, das publicações feitas após a morte de Wittgenstein, vai nos ocupar na semana que vem. Nas investigações filosóficas, Wittgenstein escreve no prefácio: eu não gostaria que o meu escrito poupasse a outras pessoas o trabalho de pensar, mas, se possível, que estimulasse alguém a ter pensamentos próprios. E 3 anos depois, em 1948, ele escreve outra anotação publicada por von Wright: tudo o que o leitor puder fazer por si mesmo, deixe-o para o leitor. Wittgenstein concebe os seus textos, a sua prosa filosófica, como uma provocação que é endereçada ao seu leitor. Provocação vem do latino provocare, chamar à frente. É uma interpelação para que o leitor faça alguma coisa consigo mesmo. Olhando-se nesse espelho que Wittgenstein oferece, retifique as distorções do seu próprio pensamento. Bom, isso passa aí forçosamente por um acerto de contas com um veículo de toda a comunicação filosófica, que é a linguagem. Em 4002, Wittgenstein escreve: o homem possui a capacidade de construir linguagens com as quais se pode exprimir todo o sentido, sem fazer ideia de como e o que cada palavra significa. Como também falamos, sem saber como se produzem os sons particulares. A linguagem corrente é parte do organismo humano e não menos complicada que ele. É humanamente impossível extrair dela de modo imediato a lógica da linguagem. É para isso que serve a lógica de como Frege e Guattari desenvolveram. A linguagem é, essa metáfora provém de Frege, vou tentar fazer sua, a linguagem é um traje que disfarça o pensamento. E, na verdade, de um modo tal que não se pode inferir da forma exterior do traje a forma do pensamento trajado. Isso porque a forma exterior do traje foi constituída segundo fins inteiramente diferentes de tornar reconhecível a forma do corpo. Os acordos tácitos que permitem o entendimento da linguagem corrente são enormemente complicados. 4003, a maioria das proposições e questões que se formularam sobre temas filosóficos não são falsas, mas contrassensos. As proposições da filosofia não chegam sequer a ser falsas. Para ser falso tem que ter sentido. Elas não têm sentido. Tá? Por isso não podemos de modo algum responder a questões dessa espécie, mas apenas estabelecer seu caráter de contrassenso. A maioria das questões e proposições dos filósofos provém de não entendermos a lógica da nossa linguagem. São da mesma espécie que a questão de saber se o bem é mais ou menos idêntico que o belo. Que faz muito sentido. E não é de admirar
que os problemas mais profundos não sejam propriamente problemas. 40031, toda a filosofia é crítica da linguagem, entre aspas, todavia não no sentido de Malthus. Malthus era um filósofo jornalista austríaco que concebia a sua própria variedade de crítica da cultura como crítica da linguagem. E Wittgenstein diz, não é isso que eu tenho em vista, e explica o mérito de Russell ter mostrado que a forma lógica aparente da proposição pode não ser sua forma lógica real. Mérito de Russell, diz ele não diz de Frege. E isso é decisivo. A teoria das descrições de Russell mostrou que Frege, ao tratar descrições como termos singulares, ainda seguiu demasiado de perto a forma gramatical da linguagem natural. Tá? Wittgenstein escreve nas notas sobre lógica que desconfiar da gramática é o primeiro requisito para fazer filosofia. Tá? Esse caráter terapêutico, curativo dos males de entendimento e não teórico, não construtivo da filosofia, atravessa toda a obra posterior de Wittgenstein. Para mais uma vez antecipar coisas que nós vamos encontrar pelo caminho, me deixem ler algumas passagens das investigações filosóficas. Parágrafo 118. De onde é que a nossa investigação tira a sua importância? Se parece apenas destruir tudo que é interessante, isso é tudo que é grande e importante. Como se destruísse todos os edifícios, deixando atrás apenas pedra e caliça. O que estamos destruindo não são senão castelos de cartas, no original alemão Luftgebäude, construções de ar, de vento, e estamos limpando o solo de linguagem em que repousavam. 119. Os resultados da filosofia são a descoberta de uma ou outra espécie de mero contrassenso e dos galos que o entendimento sofreu ao correr contra os limites da linguagem. Esses galos fazem-nos ver o valor da descoberta. 127. O trabalho do filósofo consiste em acumular recordações para uma finalidade determinada. Recordações sobre o quê? Sobre como nós usamos as palavras, sobre a nossa vida com as palavras, a nossa vida na linguagem. 128. Se tentássemos enunciar teses em filosofia, não seria possível discuti-las porque todo mundo estaria de acordo. As teses são trivialidades, proposições gramaticais que enunciam como nós efetivamente usamos as palavras. 133. Não é nosso propósito completar o sistema de regras para o uso das nossas palavras de alguma maneira inaudita, pois a clareza que visamos é de fato clareza completa. Mas isso significa que os problemas filosóficos devem desaparecer completamente. A verdadeira descoberta é a que me torna capaz de parar de fazer filosofia quando eu quiser. Aquela que pacifica a filosofia, de tal sorte que ela não é mais atormentada por perguntas que a ponham ela própria em questão. Em troca, demonstramos um método, por exemplos, e a série dos exemplos pode ser interrompida. Problemas são resolvidos, dificuldades são eliminadas, não um único problema. Não há um método filosófico, embora haja, de fato, diferentes métodos como diferentes terapias. Ora, esse caráter terapêutico estava presente no tratado, no contraste que Wittgenstein faz no final, entre o que pareceria ser o método correto da filosofia e o método que efetivamente é praticado por Wittgenstein. O método correto da filosofia seria, futuro do pretérito, seria propriamente esse. Nada a dizer, senão o que se pode dizer, portanto, proposições da ciência natural, ou seja, algo que nada tem a ver com filosofia. E então, sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado a certos signos, a certos sinais em suas proposições. Esse método seria para ele insatisfatório, não teria a sensação de que lhe estivéssemos ensinando filosofia,
mas seria o único rigorosamente correto. Ora, isso é 653, se descreve-se algo que seria o método correto, mas isso não é o método que Wittgenstein pratica. Como o 654 deixa claro. As minhas proposições elucidam desse modo. Quem me compreende sabe que elas não fazem sentido. Não se trata de compreender as proposições. Se elas são contrassensos, não há nada a compreender. O próprio tratado é constituído apenas de contrassensos. Mas Wittgenstein faz um contraste entre compreender as proposições e compreender o sujeito que as enuncia. Compreender as proposições de tratados e compreender o autor de tratados. Ora, o que significa compreender alguém que profere contrassensos? Significa ser capaz de se pôr imaginativamente na pele desse sujeito e experimentar o que seja a tentação de dizer algo sobre a essência do mundo. De extrair de considerações sobre as condições da representação do mundo pela linguagem uma caracterização metafísica da constituição da realidade, como o começo do livro. O mundo é tudo que é o caso, o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. O mundo é determinado pelos fatos e por serem todos os fatos, pois a totalidade dos fatos determina o que é o caso e também o que não é o caso. Os fatos do espaço lógico são o mundo resolve-se em fatos e assim por diante. Essa parece ser um exercício de ontologia, seguindo a numeração decimal do tratados que indica a ordem de dependência lógica das proposições. Fica tornado manifesto que essa ontologia é uma pressuposição da análise lógica das proposições. Se toda proposição é uma função de verdade de proposições elementares, e se uma proposição elementar é constituída de nomes em ligação imediata, que estão conectados, que a metáfora dele é como os elos de uma corrente, então eu tenho aqui uma prefiguração de como a realidade deve estar constituída. A realidade não só pode ser pensada através de proposições, será pensada como estando constituída por objetos simples que se conectam imediatamente em estados de coisa. Cada estado de coisa correspondendo a uma proposição possível. E cada estado de coisa sendo um fato possível. Pode não ser um fato, não é atualmente um fato, mas é possivelmente um fato. Bom, esse caráter terapêutico da filosofia não é sem precedentes. A filosofia antiga era entendida como uma prática, uma disciplina, uma ascese, através de exercícios espirituais pelos quais nós nos modificamos e nos constituímos como sujeitos melhores do que nós éramos antes de fazer filosofia. Esse é um tema recorrente nos estudos sobre filosofia antiga do filósofo Francisco Pierre Hadot, em particular no livro Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga. A concepção prática, terapêutica da filosofia remonta à filosofia grega. Nem mesmo em Platão e Aristóteles esse caráter prático, terapêutico está inteiramente ausente. Ele está claramente presente nas filosofias da tradição helenística, no estoicismo, no epicurismo, e talvez mais do que todos na tradição cética. No ceticismo antigo nós temos um paradigma de uma filosofia que não contém teses, uma filosofia que não é uma doutrina, que não é senão uma atividade de esclarecimento. Então, nós temos aqui uma antecipação, uma escola filosófica que durou 7 séculos aproximadamente, e ao longo dos quais nenhuma tese foi defendida por essa escola. Os céticos não tinham nenhuma tese a defender, mas tinham uma atitude a cultivar. E essa atitude de cultivo visa o ideal comum às filosofias do período helenístico, também ao estoicismo e ao epicurismo,
a ataraxia, a imperturbabilidade, a tranquilidade da alma. E isso se conquista através desse exercício espiritual que é a filosofia. A concepção prática, terapêutica da filosofia de Wittgenstein aproxima dessas tradição antiga, e nós vamos ver que isso persiste na obra posterior de Wittgenstein. Por enquanto nós temos o seguinte, ele escreve no prefácio, se essa obra tem algum valor, ele consiste em duas coisas. Primeiramente, em que nela estão expressos pensamentos, e esse valor será maior quanto mais bem expressos estiverem os pensamentos. Quanto mais perto do centro a flecha atingir o alvo. Nisso estou ciente de ter ficado muito aquém do possível, simplesmente porque minha capacidade é pouca para levar a tarefa a cabo. Possam outros vir e fazer melhor. Por outro lado, a verdade dos pensamentos aqui comunicados parece-me intocável e definitiva. Portanto, é minha opinião que, no essencial, resolvi de vez os problemas. E que eram os problemas? Os problemas da filosofia. Não alguns, os problemas da filosofia. E, se não me engano quanto a isso, o valor deste trabalho consiste, em segundo lugar, em mostrar como importa pouco resolver esses problemas. De maneira perfeitamente coerente, Wittgenstein abandonou a filosofia. Se desfez da fortuna, da herança milionária do pai dele, que provinha de uma das famílias mais ricas da Europa na sua época. Renunciou à herança do pai dele e, depois de passar por um período de formação, de preparação para isso, foi trabalhar como professor do ensino fundamental lá nos cafundós do interior da Áustria. Lá ele se encontrava quando, vários anos depois, procurado por Frank Ramsey, que estava colaborando com Carl Ogden na preparação de uma tradução para o inglês de tratados. Wittgenstein teve com Ramsey uma série de discussões que o levaram a repensar algumas coisas que ele tinha feito no tratados e a concluir que ele não tinha resolvido de uma vez por todas todos os problemas da filosofia, e isso explica que em 1929 Wittgenstein retorne a Cambridge para começar de novo. Tá? Não é que ele achasse que as coisas que estavam tudo errado. Ele costumava dizer depois de 29 para os alunos dele, que ficou lecionando em Cambridge, que o Tratatus não era uma lata de lixo querendo se fazer passar por um relógio. Era um relógio que não dava a hora certa. A tarefa, portanto, é acertar. Nós vamos ver, a partir da próxima aula, como ele pensou acertar esse relógio.